5 fundos imobiliários que estão hoje realizando uma das maiores distribuições de dividendos do Brasil. Começando pela menor distribuição de dividendos e chegando até a maior distribuição entre os 5 fundos, tá? Mas antes de mostrar o primeiro ativo aqui para você, é muito importante que você entenda que distribuição de dividendos, né? Quanto maior, melhor. Sim, é claro, nós queremos ganhar mais dinheiro, porém, também quanto maior, mais arriscado, e também não significa que aquele fundo imobiliário é um bom fundo imobiliário, que vale de fato a pena você investir nele só porque ele está pagando bons dividendos ou ele está distribuindo muitos dividendos. É de extrema importância que você entenda o porquê daquela distribuição tão alta de dividendos em comparação a outros fundos. Você vai encontrar fundos aqui que pagam 16% ao ano em distribuição de dividendos. E para comparação, alguns fundos de logística, por exemplo, pagam apenas 8% ao ano. Ou seja, é o dobro de distribuição no mesmo ativo, porém em segmentos diferentes, tá? Então vou explicar aqui alguns passos, até mesmo que você deve levar em consideração antes de adquirir qualquer um desses fundos que eu vou mostrar aqui hoje. Inclusive, para você que quer aprender a como fazer uma análise de fundos imobiliários, a como comprar e vender fundos imobiliários da maneira correta, eu tenho um curso completo sobre fundos imobiliários, está aqui na descrição. Lá eu ensino tudo que você precisa saber para gerar renda mensal com esse mercado. Então vamos lá. Temos aqui já o MXRF11. Sim, o nosso quinto lugar fica com o MXRF11, que é um fundo da XP. Custa apenas R$10,70, é super barato cada cota e hoje está distribuindo algo em torno de 12,34% de dividendos, tá? Ele é um fundo híbrido, né, gerenciado pela XP, e duas vantagens que esse fundo tem que são bem aparentes, na verdade três, né? Primeiro é o valor da cota, né, que é R$10 em média, e também a liquidez média diária dele de 10,35 milhões de reais por dia, tá? Então por dia ele negocia mais de 10 milhões de reais em cotas do MXRF11 e também o seu número de cotistas. Pela barreira ser baixa, né? A barreira de entrada ali para o novo cotista ser muito baixa, que é de R$10, que é o preço mínimo aí que você pode comprar uma cota do MXRF11, acaba que ele acumula mais e mais cotistas, tá? E é claro, eu estou aqui na Status Invest, para você descendo um pouco mais, você vai ter mais informações sobre esse fundo, tanto sobre o administrador, que é o BTG Pactual, e o gestor é a XP, tá? São dois gigantes do mercado, o que é muito bom. A gestão é ativa, o segmento está aqui papel, porém ele é um fundo híbrido, tá? Porque ele tem vários ativos dentro dele, e o patrimônio, né, que vem crescendo cada vez mais, e também logo aqui abaixo o portfólio da MXRF11, que é repleto, recheado de ativos imobiliários, e mais um pouco abaixo você tem os relatórios aqui, você encontra os relatórios gerenciais e até mesmo do gestor aí, para você se localizar em relação ao MXRF11. Inclusive já fiz uma análise aqui no canal sobre o MXRF11, vou deixar na descrição desse vídeo para você conferir também, que vale super a pena, tá? Já aqui em quarto lugar temos o MCCI11, esse fundo que custa hoje R$94,61 e distribui um pouco mais do que o MXRF11, que é 12,95% de distribuição anual, tá? Ele vem aqui oscilando bastante nos últimos meses, inclusive esse fundo imobiliário, em relação às cotas do fundo, tá? E aqui nós temos números até interessantes também, como a liquidez média diária de mais de 4 milhões de reais, um número interessante de cotistas de mais de 100 mil cotistas aqui nesse fundo imobiliário, e o último rendimento aqui de 90 centavos também. Temos aqui as informações dos últimos dividendos aqui, ó. Como você pode ver, ele tem uma distribuição sólida, consideravelmente sólida, tem alguns momentos ruins aqui, inclusive durante a pandemia, né, que ficou bem ruim a nossa situação, mas de modo geral ele vem ajustando a distribuição de dividendos, e você pode conferir cada vez mais aqui informações sobre o MCCI11. O que me chama também a atenção é que ele é administrado pelo BTG Pactual, que eu confio e muito na administração do BTG, tá? Porém a gestão desse fundo não é o BTG que faz. Olha, não, onde que eu encontro quem é o gestor de fato desse fundo? A melhor maneira de você encontrar é você descer lá nos relatórios, tá? E procurar o relatório gerencial. Você vai procurar aqui, ó, relatório gerencial, tudo bem? Vai abrir ele. Assim que você abrir, você vai dar de cara com o gestor desse fundo, e você pode pesquisar sobre o gestor também, tá? No caso é a Mauá Capital, tá? Aqui você vai encontrar mais informações sobre o fundo. É interessante sim você sempre analisar o relatório, tá? Eu sempre falo nas minhas análises sobre os relatórios dos fundos imobiliários que eles são fundamentais na hora de tomar a decisão se vale a pena ou não adquirir aquele fundo imobiliário. Então, passando aqui para o terceiro lugar, um conhecido aqui do canal, o KNCR11, tá? O Kinea Rendimentos Imobiliários, é um outro fundo que eu já fiz uma análise aqui no canal, hoje custando R$99,10, um pouco menos de R$100 por cota, tá? E realizando a distribuição de, em média, 14% ao ano, que é uma ótima distribuição aí em relação a dividendos, e ele também tem uma oscilação aí bem
acentuada nos últimos meses aí por alguns fatores, inclusive em relação à taxa Selic, tá? Outros números interessantes: mais de 11 milhões de reais de liquidez média diária, mais de 250 mil cotistas, tá? E está um pouquinho descontado com um P sobre VP de 0,98, tá? Mais informações aqui abaixo. Nós temos também que ele é administrado pela Intrag, porém gerenciado pela Kinea, tá? Que é uma excelente e gigantesca gestora aqui do Brasil de fundos imobiliários e de outros ativos também. Então ele fica com o nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, temos o VGIR11, tá? O Valora R3, rendendo aqui 15,20% ao ano e custando apenas R$ 9,80, e também vem oscilando até que bastante ou nem tanto assim, porém em valores únicos eles não está oscilando tanto, R$ 9,28, R$ 9,15, porém se você colocar em porcentagem ele está oscilando sim bastante, tá? Nos últimos meses, inclusive ele também está sofrendo aí com as mudanças na taxa Selic, tá bom? E é um fundo aqui que também tem números interessantes, né? Quase 5 milhões de liquidez média diária, ele está aqui com mais de 200 mil cotistas e tem um P sobre VP um pouco maior aqui, né? Já está operando com prêmio aqui de 0,02 aí no P sobre VP, né? Então é mais um fundo aqui também administrado pelo BTG Pactual do segmento de papéis, tudo bem? Então ele fica com o nosso segundo lugar, o VGIR11. E nosso primeiríssimo lugar aqui, um fundo que está rendendo ótimos rendimentos, não só ele, mas muitos fundos do mesmo segmento também estão apresentando rendimentos gigantescos, tá? Porém, eu tenho uma ressalva a ser feita, que é o XPCA11, simplesmente um fundo do setor agrícola, ou seja, um FII agro, né? Que é um setor que vem começando a crescer agora dentro do cenário de fundos imobiliários, onde você fomenta o cenário de agronegócio através desses fundos imobiliários. E ele apresenta hoje 16,46% de distribuição de dividendos, custando apenas R$ 9,47. E ele vem oscilando também bastante aí nos últimos meses, né, esse fundo imobiliário. E hoje ele conta com um pouco mais de 60 mil cotistas e uma liquidez média diária de 1,74 milhões aí por dia, né? É a menor liquidez que nós temos aqui hoje. E a minha grande ressalva em relação aos FIIs agros, como esse fundo da XP aqui, é que eles são extremamente novos, tá? É um mercado que está ainda se adaptando, que está ganhando força, está ganhando tração. É claro que você pode investir em FII agros e vale a pena investir em FII agro, sim, com a estratégia correta, tá? Então você não vai colocar ali os pés pelas mãos, né? Não vai realizar investimentos às cegas, né? E sim analisar todo o contexto desse fundo imobiliário e pesquisar o máximo de informações possíveis em relação tanto ao XPCA11 ou qualquer outro FII agro, tá? Porém, como é um segmento mais jovem, entre aspas, né? Acaba que fica um pouco mais árduo o processo de avaliação desse tipo de fundo imobiliário. Eu espero trazer mais vídeos aqui sobre o segmento de agronegócio e é basicamente esse aqui o nosso top 5 de fundos imobiliários que estão distribuindo bons dividendos aí nos últimos meses e provavelmente vão continuar distribuindo aí bons dividendos, mas é claro, eu sempre recomendo ter uma carteira diversificada com segmentos como papéis e logística, mesmo que esses segmentos não distribuam tanto quanto esses aqui que eu acabei de mostrar para você, os híbridos, papel e até mesmo os FII agros, né? E é basicamente isso. Eu aposto que talvez você tenha pelo menos um desses fundos imobiliários na sua carteira hoje, então comenta aqui qual deles você tem, qual deles você gostou aqui, achou interessante e vai analisar para uma possível aquisição. E me siga nessa outra rede social, também se inscreva nesse canal que vale super a pena. Temos conteúdos aí toda semana sobre fundos imobiliários e outros investimentos interessantes que podem gerar renda mensal para você. Então um grande abraço, bons lucros para você, aguardo você em um próximo vídeo ou quem sabe uma próxima aula lá no nosso curso sobre fundos imobiliários. Até mais e tchau!